A situação conturbada no norte da África e principalmente no Oriente Médio, que continua conturbada desde que a ONU dividiu a então chamada Palestina num Estado judeu e num Estado árabe, que deveria este sim se chamar Palestina, em contrapartida ao Estado de Israel, que seria o Estado judeu e que efetivamente é. E hoje no norte da África nós temos uma série de convulsões sociais contra os regimes ditatoriais, que nós ainda não sabemos de que maneira essa questão toda vai se equacionar e como esse povo muçulmano vai, de uma certa maneira, encontrar possibilidade de viver em liberdade em regimes democráticos. E é por esse motivo, porque esse assunto está, obviamente, no coração e nas mentes de cada um de nós, que nós trazemos aqui em Menorá na TV o Maurício Santoro, que é cientista político e também é professor da Fundação Getúlio Vargas de Política Internacional. Nós vamos bater um papo com ele, ele vai tentar nos ajudar a compreender o que está se passando no norte da África e no Oriente Médio, e certamente você vai ter um grande ganho com isso, porque você vai encontrar argumentos até para poder não só compreender a questão, mas também discuti-la com as pessoas com quem efetivamente você tiver algum encontro e tiver necessidade de fazer essa discussão. Tudo bem com você, Maurício? Tudo bem, Ronaldo. Tudo certo? Tudo ótimo, é um prazer receber você em Menorá na TV. Obrigado pela tua participação e pela aceitação do nosso convite. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Menorá é a sua revista judaica com mais de meio século de informação. Nesta edição, conheça o ódio da Igreja Católica pelos judeus na Idade Média. Uma entrevista exclusiva com Clara Wertmann. E nossos colunistas discutindo saúde, judaísmo e a política de Israel. Assine Menorá e... Maurício, de forma não tão vasta, não tão profunda, mas que para que as pessoas possam ter uma noção do que a gente está falando aqui, conta um pouco a história da colonização do norte da África e também do que aconteceu no Oriente Médio em 1947. Ou melhor, o que aconteceu na ONU em relação ao Oriente Médio em 1947. Bom, Ronaldo, a gente pode começar essa longa história, né, com a expansão do Império Otomano, né, do Império Turco pela região, que começou a se consolidar por volta do século XVI e durou até a Primeira Guerra Mundial. Naquele conflito, o Império Turco foi derrotado pela coligação aliada, principalmente pelos franceses e pelos britânicos, que redividiram, então, as terras que pertenciam àquele império. Quase todas elas ficaram ou com a França ou com a Grã-Bretanha, e algumas delas, como é o caso da Líbia, ficaram com os italianos, que haviam vencido uma guerra lá no início do século XX. Bom, durante a guerra houve a famosa Declaração Balfour do governo britânico, estabelecendo a intenção de criar um lar para o povo judeu no que então se chamava de Mandato da Palestina. Mas objetivamente em 1917 Exatamente. Foi a data da Declaração Balfour. E a partir daí, né, houve um grande impulso ao movimento de migração dos judeus para os territórios daquela região, e no decorrer da Segunda Guerra Mundial, com o trauma do Holocausto, com toda aquela barbárie que aconteceu no mundo naquele período, isso acabou aumentando muito a força política desse movimento e resultou na criação do Estado de Israel. Como você mencionou na introdução, deveria ter sido criado também um Estado árabe para a população palestina, mas isso nunca ocorreu. Agora, Maurício, eu quero te interromper para deixar muito clara certa questão que, por falta de conhecimento das pessoas, às vezes pode parecer o contrário. Por que que não existe Estado palestino hoje? É porque o Estado de Israel não deixou? Não, esse Estado não existe hoje porque no momento em que essa decisão foi votada na ONU, os territórios que deveriam pertencer a esse Estado foram ocupados por outros países árabes, principalmente pelo Egito, ficou com a faixa de Gaza, e com a então Transjordânia, né, que hoje se chama Jordânia, que ficou com Jerusalém Oriental e com o que hoje é a Cisjordânia. E eu queria que você só completasse, porque a tua resposta em relação à minha primeira pergunta. E eu vou refrasear o que eu te perguntei logo no início. O que é hoje essa revolta árabe? O que são os ditadores árabes? Na verdade não são árabes, eles são muçulmanos africanos. Eu não diria que a Líbia é um país árabe, como eu não diria que esses países em conflito, como a Tunísia e o próprio Egito, são países árabes. Eles têm um belo grupo de população muçulmana, mas não são países árabes, são países africanos
E eu pergunto a você, essa tal de primavera árabe, ou primavera, entre aspas, muçulmana, ou se não é primavera, é verão ou inverno, não se sabe, isso é uma revolta popular contra ditaduras ou é uma revolta religiosa? Qual é a explicação que você pode nos dar a esse respeito? Bom, vamos começar pela definição do que é árabe, né? Originalmente, o povo árabe era aquele que vivia na Península Arábica, no que hoje é a Arábia Saudita, o Iêmen, né? Com a expansão dessa população, no decorrer da criação do Islã, das atividades do Maomé, se tornou convencionado definir povos árabes como aqueles que sofreram esse processo de colonização, de expansão, que acompanhou a criação do Islã e depois a adoção da língua árabe. É claro que isso envolveu, no caso de um país como o Egito, né, um processo de aculturação muito grande, porque o Egito tem uma história que se estende a vários milênios, ou no caso da Líbia, é um país muito recente. Uma história não árabe. Uma história anterior à colonização árabe, né, de vários milênios. Ou no caso da Líbia, que havia sido parte de vários impérios, do Império Romano, do Império de Cartago, né? Nem sempre é muito claro dizer o que é árabe e o que não é. Por exemplo, a Somália faz parte da Liga Árabe, né? Embora não tenha essa história de colonização, simplesmente por uma razão política, né? Quis se associar com esses movimentos. Mas, enfim, qualquer que seja a nossa definição do que constitui um povo árabe, né? Essas revoltas que estão acontecendo agora nascem de uma série de razões. No campo político, elas são revoltas contra regimes autoritários, né, que estão questionando a corrupção, a violência política e querendo substituí-los por alguma outra coisa, e não está ainda tão claro em vários desses países o que seria essa alguma outra coisa. Se seria uma democracia, se seria um outro tipo de regime político, né? E do ponto de vista econômico, são revoltas motivadas principalmente pela questão do desemprego. O desemprego nos países árabes é muito alto, ele chega a ser o dobro ou o triplo da média mundial, e ele afeta de maneira particular a população mais jovem, né, que é uma população que hoje em dia tem muito mais estudo do que seus pais tiveram, com frequência tem nível universitário, ou pelo menos o ensino médio, mas que chegando ao mercado de trabalho não encontra uma oportunidade de emprego no nível das suas expectativas. Então, daí a eclosão dessa grande quantidade de revoltas. Curiosamente também, e isso é terrível, o mundo responsabiliza o Estado judeu no Oriente Médio e responsabiliza os judeus na Europa e nos Estados Unidos pelos ocorridos nessa região conturbada. Qual é a sua visão e qual é a sua ótica para essa questão? Continuamos como bodes expiatórios da humanidade, nós os judeus? Olha, um dos meus escritores favoritos, que é o israelense Amos Oz, ele conta uma história interessante no livro de memórias dele, de que os avós dele, que vieram dos países bálticos, né, na época se dizia, judeus vão para a Palestina. E que agora, quando ele vai para a Europa fazer uma palestra, dar uma conferência, a pichação é, judeus saiam da Palestina. E ele brinca, puxa, dá para vocês decidirem, né, para onde vocês querem que a gente vá, né? Então, claro, há uma tendência nesse mundo político muito polarizado, muito conturbado, de se atribuir ao Estado de Israel, ou aos judeus de maneira geral, a culpa de tudo que acontece de ruim nos países árabes. Por quê? Né? Vem dessa história de conflito, vem dessa longa história de enfrentamentos. Agora eu vou te falar. E vem também, só para complementar, Ronaldo, de um certo complexo de vitimização que com muita frequência é usado na retórica política árabe, em particular pelos governos autoritários. Essa ideia de que eles são sempre vítimas de alguma grande conspiração internacional, ou do Ocidente, da Europa, dos Estados Unidos ou de Israel, né, e que, portanto, eles não são culpados de nada. Ora, não é bem assim. É claro que os países árabes foram vítimas de uma série de atentados coloniais, em particular da Grã-Bretanha e da França, mas muitos dos problemas que afetam esses países são resultado das suas próprias escolhas políticas. Né? Por exemplo, não é a colonização italiana que explica a ditadura do Gaddafi, por exemplo. Agora, curiosamente também, porque essa história é toda muito curiosa, eu não encontraria, através do que eu andei lendo na minha vida inteira, eu não encontraria fórmula nenhuma para explicar o sentimento anti-judaico e anti-israelense no mundo inteiro, a não ser pela prática anti-judaica de 1.500 anos da Igreja Católica Apostólica Romana na própria Europa. Você concorda comigo ou você tem outra visão? Olha, a Igreja Católica tem uma história muito ruim de antissemitismo, né,
que só em anos muito recentes começou a ser questionada, né? Por exemplo, todo esse processo do Concílio Vaticano II, da prédica do João XXIII, do João Paulo II, tudo isso foi muito importante para começar esse processo de correção de rumos na igreja, que eu acho que ainda não terminou. Acho que ainda é um problema sério em muitos países católicos, em particular, para citar um caso de um país da América Latina, da Argentina, né, onde o antissemitismo continua a ser uma força política bastante considerável. Agora, o que nós temos aí de paradoxal, né, de trágico mesmo, é que até o século XX havia uma tradição no Islã muito mais tolerante no convívio com outras religiões, não só com o judaísmo, mas também no cristianismo, né, que era muito melhor do que aquela que havia no catolicismo ou nas religiões protestantes, né? E isso se perdeu. O que nós vivemos no mundo nos últimos 100 anos foi um retrocesso nesse aspecto. Nós temos hoje um cenário de querelas religiosas, de preconceitos étnicos e culturais muito mais intenso, muito mais forte do que existia, digamos, no final do século XIX. Então, nesse ponto, o mundo andou para trás. Existe um conflito hoje na Europa entre políticos que não aceitam de forma nenhuma, e são minoritários esses grupos, não aceitam de forma nenhuma, o que eles chamariam de imigração árabe invasiva, uma imigração muçulmana com sentidos de invasão, porque os árabes não invadiram a Europa, eles imigraram para a Europa legalmente, mas a partir do momento em que eles se instalaram na Europa, eles começam a invadir o status quo e a forma educacional pela qual o europeu é criado. Eles batem de frente com a cultura europeia e batem de frente com a tradição europeia. Então existem grupos políticos que não aceitam de forma nenhuma esse avanço do Islã sobre a cultura ocidental, mas existem grupos majoritariamente de políticos que pensam exatamente o contrário, porque o Islã hoje na Europa detém 20 milhões de votos. Qual a sua visão para essa questão? Eu vejo o que está acontecendo na Europa hoje com bastante preocupação, inclusive por essa história de conflitos religiosos muito fortes na Europa, né? Tanto em relação ao Islã, quer dizer, a identidade cultural da Europa, em grande medida, foi construída nas guerras contra o Islã, né, no início da Idade Média, mas também por essa história de violência religiosa na Europa contra os judeus e dentro do próprio cristianismo, né, das guerras entre católicos e protestantes. A população muçulmana na Europa hoje varia um pouco de país para país, em geral entre 5% e 10%. Quer dizer, é uma minoria relativamente pequena, só que ela tem crescido num contexto de crise econômica, de aumento da insegurança, do desemprego, em alguns atentados terroristas de grande porte, em Madrid, em Londres, para ficar apenas nos últimos anos. Então isso tem alimentado muito esse sentimento anti-islâmico, anti-árabe na Europa, né? E eu vejo isso como um problema bastante sério para os próximos anos no continente. Eu acho que isso só vai realmente conseguir amenizar um pouco se a situação econômica melhorar, se as pessoas não ficarem tão pressionadas pela questão do emprego, né? E se essa situação internacional relativa à segurança também for amenizada, ou pela questão de um processo de paz no Oriente Médio, ou pela questão do controle do terrorismo. Se esses elementos não ocorrerem, o que eu vejo é a possibilidade do crescimento desses movimentos extremistas na Europa. Pelos dois lados, tanto pelo lado islâmico quanto pelo lado, né, cristão, ocidental, o que seja. Voltando, Maurício, para a questão do Oriente Médio, como é que você enxerga o fato de que Mahmoud Abbas, que é o presidente da Autoridade Palestina e que é um membro do Fatah e que foi criado dentro de uma das células terroristas desse grupamento no momento em que ele usava o terror como arma de combate ao Estado judeu, como é que você vê a declaração dele de que de forma nenhuma aceitará, mesmo com a declaração unilateral do Estado palestino, a ideia de aprovação de um Estado judeu ou de reconhecimento do Estado judeu? Vou completar a pergunta da seguinte maneira. Amanhã é estabelecido o Estado palestino e sai um foguete de Gaza em direção à cidade de Sderot, por exemplo, que é no norte do Negev. Você acha que Israel vai tratar essa questão como apenas o lançamento de um foguete ou pode vir a tratar essa questão como uma questão de guerra de um Estado declarado unilateralmente, mesmo que assim declarado, contra o Estado judeu e aí revidar de forma efetivamente ligada a como se reage numa guerra? Bom, eu encaro essa declaração do presidente da Autoridade Palestina como sendo uma espécie de prévia
para a votação que vai ocorrer na ONU em setembro, onde vai se discutir a criação de um Estado palestino. Será que isso é para que a ONU diga não para ele? Eu acredito que ele fez essa declaração para tentar cortejar o eleitorado radical entre os palestinos que estava apoiando o Hamas, e ele está tentando trazer essas pessoas para dentro do seu barco. Eu não creio que ele vai tornar essa declaração como algo realmente efetivo da sua política, porque ele sabe que se ele fizer isso, ele vai perder o apoio da União Europeia, ele vai perder o apoio dos Estados Unidos e de uma boa parte da comunidade internacional. Do modo como eu vejo, ele está tentando ganhar esse eleitorado radical e tentando trazê-los para esse momento em que vai haver a votação daqui a algumas semanas, né? Tentando ter uma base política um pouco mais ampla dentro da autoridade palestina para quando chegar o resultado dessa votação. Agora, é claro que nesse contexto que nós estamos vivendo, de radicalização política, né, de um medo muito grande do que pode acontecer, declarações desse tipo são muito ruins. Vamos recordar o que aconteceu quando Israel se retirou da faixa de Gaza há alguns anos. O resultado não foi a pacificação da faixa de Gaza, foi a vitória do Hamas nas eleições ali e uma guerra civil entre o Hamas e Fatah. Então acho que é perfeitamente compreensível para a população israelense, para o governo de Israel, né, um receio muito grande do que possa acontecer nas próximas semanas, caso a ONU vote pela criação do Estado palestino. É um momento de muita tensão na região. Não saia daí, o assunto é palpitante, você que é judeu tem interesse nele, você que não é judeu também tem. Esse é um assunto que envolve a segurança mundial e quem sabe nós estaríamos aí à beira de uma terceira guerra mundial, e é isso que nós estamos aqui tentando averiguar através do nosso bate-papo com Maurício Santoro, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, é cientista político. Já já voltamos. Estivemos no Vale do Cuiabá, em Itaipava. Foi onde se concentraram as vítimas fatais daquela região. A tragédia das chuvas de janeiro deste ano na região serrana do Rio está praticamente esquecida. Como drama humano, pouco deixou. Como noticiário policial de mau uso e desvio de verbas para reconstrução, continua existindo. 10 meses depois, exatamente no meio da época seca, pouco se vê de trabalho nas áreas devastadas. O que não estava lá, continua não estando. A antiga ponte varrida pelas águas foi substituída por um tronco, no melhor estilo dos filmes de Tarzan. E tronco não é obra pública, é a falta dela. As montanhas de escombros foram retiradas e deixaram a desolação. É difícil acreditar que esse riacho, em tempo de seca, ocupou de forma destruidora e sem deixar possibilidade de salvação toda esta área. Em alguns pontos da estrada, pode-se ver a marca da água a mais de 10 metros de altura do curso atual do Riachinho Cuiabá, o destruidor. Mas o que nos chamou a atenção foi encontrar ainda nas áreas atingidas brinquedos de crianças, um velocípede enterrado apenas com a roda de fora e até mesmo uma pequena galocha, que só nos faz pensar no destino dos pequeninos. Salvaram-se ou estão soterrados sobre essa mistura de terra e areia? Nas estradas se vê muito trabalho, muito asfalto novo, máquinas na pista e iluminação nova. A sinalização horizontal não existe nos 34 quilômetros entre Itaipava e Teresópolis, e a estrada deve ser evitada durante a noite e sob chuva e neblina. A esquerda judaica fez um papel nojento durante o concerto da Orquestra Filarmônica de Israel no conceituado Albert Hall em Londres. Bem vestidos, bem-sucedidos e batendo no peito dizendo que são judeus, estes esquerdistas usavam xales palestinos, portavam bandeiras palestinas e cartazes dizendo que eram judeus a favor do boicote de produtos de Israel. A BBC precisou interromper a transmissão ao vivo que fazia do concerto após várias interrupções de judeus de esquerda que gritavam pela libertação da Palestina. Estes judeus contra Israel são o mesmo tipo de judeu que se sujeitou a ser capo em campo de concentração, espancando e matando outros judeus que mantinham seu judaísmo. Se querem que a Palestina se liberte, que exijam que se libertem de seus líderes corruptos. Que exijam que os palestinos se libertem de seu sistema de ensino, que já formou 2 gerações na maravilhosa ideia do martírio suicida-homicida e no ódio mortal aos judeus, inclusive estes, que, apoiados em sua agenda de comunista caduca, não têm sequer a educação britânica para respeitar os outros. Não falamos de respeito aos seus semelhantes,
pois não somos semelhantes a eles. Maurício, nós encerramos o primeiro bloco e ficou no ar a questão de como reagir. Como é que você verifica a possibilidade de reação do Estado de Israel a um Estado constituído unilateralmente no momento de ataque desse Estado ou, objetivamente, da região de Gaza para o norte do Néguev? Como você imagina que Israel poderia vir a reagir? Bom, Israel tem se manifestado contrariamente a essa decisão da ONU, né, de levar o tema do Estado palestino para votação neste momento, e a posição do governo israelense é de que isso tem que ser negociado com o próprio Israel, né? É claro que hoje em dia os grupos palestinos, tanto o Fatah quanto o Hamas, estão num momento de fragilidade muito grande, entre outras razões por essa longa guerra civil que foi travada nos últimos anos na Palestina. Então eles estão procurando essa vitória na ONU como uma maneira de ter uma posição de mais força para voltar a negociar com Israel. Eu acredito que mesmo que essa votação seja favorável à criação do Estado, que isso não vai resultar numa guerra ou num recrudescimento do conflito. Acho que apesar da retórica do Abbas, o que ele está procurando é simplesmente mais força para voltar a negociar, para voltar para essa mesa do mapa da paz, esse processo começado na década passada, com Sharon, né, que tem encontrado uma enorme dificuldade em avançar, tem recebido muitas críticas e muita estagnação. Como você vê a corrupção no seio da sociedade palestina? Bom, eu vou ampliar um pouquinho a sua pergunta. A corrupção nos países árabes, de maneira geral, né? Ela é extremamente elevada e não é surpresa, porque onde tem autoritarismo, a corrupção também é muito alta, e ela tem sido uma das principais causas da Primavera Árabe. As pessoas estão se revoltando não só por essa repressão aos seus direitos políticos, de expressar uma opinião, de se organizar, mas também a esse enorme manancial de corrupção, em particular do nepotismo, né? O que nós vemos em alguns desses países árabes, como na Líbia e na Síria, são regimes que se tornaram ditaduras quase que familiares, né? O poder é passado, ou tenta-se passar, de pai para filho, e não são regimes monárquicos, né? E também é um problema sério na Palestina. Quer dizer, tem um agravante ali, que é uma situação econômica muito frágil, quer dizer, ao contrário dos Emirados do Golfo, ao contrário da própria Líbia. A Palestina não é um território rico em petróleo, em recursos naturais, depende muito de fundos internacionais, de ajuda humanitária, e muitas vezes esses recursos são apropriados por essas lideranças que formam redes de clientelismo, redes de emprego, e isso nunca é bom para a democracia, isso nunca é bom para a organização da própria sociedade. O Hamas, tido como o salvador da pátria de palestinos humildes e que vinham sendo roubados pela autoridade palestina, por Arafat, pelos seus companheiros, e principalmente pelo Fatah, na verdade faz uma política de absoluta oposição e de não reconhecimento da possibilidade de existência em paz do Estado de Israel com o Estado novo, o novo Estado palestino, ou o futuro, ou o anterior que não aconteceu, mas que vai acontecer em algum momento. Você acredita que o povo dessa região, o povo árabe dessa região, está feliz com essa postura do Hamas, apoia essa postura do Hamas, ou tira proveito das suas dificuldades, também fingindo que aceita o que o Hamas propõe, no sentido de auferir vantagem, porque a corrupção ela vem da sociedade, ela não vem de Marte. Então, um grupo social que tem políticos corruptos é porque ele também é fundado sob a égide da corrupção. Como é que você vê essa história? Bom, o Hamas é a transplantação para a Palestina do modelo criado pela Irmandade Muçulmana no Egito, né? E basicamente é uma mistura de política islâmica, né, com uma ampla rede de serviços sociais, que naturalmente floresce num ambiente em que o Estado é frágil, em que há muita corrupção, que as pessoas não podem confiar, por exemplo, num hospital público, na escola pública, e recorriam às redes da Irmandade Muçulmana ou do Hamas, né? Não está claro para mim se a maioria das pessoas que votou no Hamas fez isso por conta dessa rede de serviços sociais
ou por conta da doutrina islâmica do Hamas, pela oposição radical do Hamas a Israel. Provavelmente foi por uma mistura das duas coisas, né? Um pouco o que acontece também com o Hezbollah no Líbano, que tem uma rede semelhante. Então, o meu ponto é que, se houver uma melhora das condições de vida na Palestina, se um Estado palestino, um futuro Estado palestino, conseguir criar uma rede de instituições públicas fortes, certamente a força política do Hamas vai ser esvaziada. Isso foi o que aconteceu em outros lugares, né? Agora, o interessante é que se a gente observar esse amplo arco das revoltas da Primavera Árabe, tem um elemento comum em todas elas, que é a rejeição a esse tipo de política islâmica, né? Essa bandeira da religião como sendo a salvação para os problemas políticos do país está em baixa hoje. Não é que as pessoas tenham deixado de ser muçulmanas nos países árabes ou que a religião tenha perdido importância. A gente viu no caso do Egito, por exemplo, as rodas de oração na praça, como elas rezavam em conjuntos. Mas na hora de organizar o Estado, na hora de criar o poder político, as pessoas estão deixando a religião de lado. Ou pelo menos ela não está sendo o mais importante, né? Essa linguagem da democracia, dos direitos, tem vindo com muito mais força. Então eu acredito que a tendência, pelo menos no médio prazo, é que a Palestina siga esse percurso. Inclusive porque a população palestina, em comparação a dos outros países árabes, é muito instruída, é muito bem educada. E não é exatamente o perfil de um povo que iria embarcar nesse tipo de bandeira islâmica. Qual é a análise que você faz do Estado de Israel? Eu vejo o Estado de Israel, primeiro falando de uma perspectiva brasileira, né, de alguém que não é judeu, mas que convive um pouco, né, com a comunidade, porque eu tenho vários amigos e colegas por lá. Primeiro, eu acho que é um Estado muito mais plural do que, em geral, nós imaginamos no Brasil. Acho que a maioria dos brasileiros, aqueles que têm um pouco mais de conhecimento sobre Israel, tem uma ideia de achar que Israel é um pouco um domínio dos Ashkenazi, né? Acho que é muito mais interessante do que isso. Tem mudado muito também por conta da migração dos judeus da antiga União Soviética, né? Que agora tem até um partido político fortíssimo, né? O Israel Nossa Terra. Eu acho, em termos de ciência política, de sociologia, uma das experiências políticas mais interessantes do século XX. Quer dizer, qual é o precedente que nós temos na história para essa recriação do Estado de Israel, né? E eu torço muito para que se chegue a algum tipo de acordo de paz na região. Acho que se nós conseguimos uma paz entre Israel e os países árabes, se conseguimos a criação de um Estado palestino, né, de uma maneira que possa ser benéfica para todos, isso seria um exemplo internacional absolutamente maravilhoso. Iria inspirar pessoas em todas as partes do mundo, né? E significaria a possibilidade de trazer de volta para uma convivência pacífica as três grandes religiões monoteístas, né? Não só os judeus e os muçulmanos, mas também os cristãos, né, que têm um papel importante em todo esse processo de diálogo. Eu sou um pouco pessimista com relação a esse processo de paz. Eu acho que ainda vai demorar muito tempo até que a gente veja uma melhora da situação por lá, uma convivência realmente, né, civilizada em todos aqueles povos, mas eu acho que um dia ele vai chegar. Se a Europa conseguiu superar toda essa história de massacres e de tragédias e chegar no que hoje é a União Europeia, por que não também o Oriente Médio? Você acredita que o povo palestino tenha alguma noção do que significa objetivamente o povo de Israel? Eu acho que é uma noção muito permeada pelos preconceitos e muito permeada pelas experiências traumáticas da guerra, da ocupação. Eu acho que se os dois povos se conhecessem melhor, reconheceriam muita coisa em comum, né? Muitos dramas semelhantes, muitos problemas parecidos, e que isso seria um avanço importante na direção da paz. Israel hoje se preocupa com a questão da fronteira norte, questão do Líbano, com o Hezbollah, com a Síria, que não resolve o problema de Golã, quer dizer, Israel e a Síria não abre mão de Golã e Israel não devolve Golã. Então, existe um problema ali. Israel tem problemas sérios na região de Gaza com o Hamas. Israel tem problemas na fronteira com o Egito, porque a fronteira com o Egito é uma fronteira que é tríplice, é Egito, Gaza, Egito, Palestina, entre aspas, ou Palestina e Israel. Vamos já reconhecer o Estado palestino. Palestina, Israel e Egito, ali naquela região. O Egito, através das suas forças de segurança também corruptas, favorece a entrada de armamentos pesados, inclusive, num primeiro momento pelos túneis que os palestinos cavavam, e hoje já de portas absolutamente escancaradas.
E eu pergunto a você, como é que vai a paz de Israel com o Egito na medida em que o Mubarak cai, que era o último parceiro depois do Sadat que Israel encontrou ali no Egito, e a partir do momento em que ainda não se definiu corretamente o que é que vai ser da política egípcia, da sociedade egípcia e de um eventual novo governo egípcio. Bom, essa relação de Israel com o Egito de Sadat e de Mubarak, né, já foi descrita como sendo de uma paz fria. Quer dizer, era um tratado de paz, mas uma relação bastante tensa, ainda bastante permeada de problemas e de receios mútuos, né? Nós não sabemos quem vai ser o próximo presidente do Egito. O cenário eleitoral ainda é muito definido. Mas seja ele quem for, muito provavelmente ele vai ter uma política externa mais próxima ao Estado palestino, inclusive, eventualmente, a um grupo como o Hamas. A pressão popular está muito forte nessa direção. Mas o Egito é um país que está atrelado numa grande quantidade de alianças políticas e econômicas com o Ocidente, sobretudo com os Estados Unidos, o que vai funcionar como um freio, vai funcionar como um moderador nas atitudes do presidente do Egito ou das Forças Armadas, dos serviços de segurança. O que eu vejo agora como ponto mais nevrálgico dessa história é o que irá acontecer na Síria. Se o regime do Assad cair, se o regime do Partido Baath for derrubado, eu acredito que há um potencial para uma mudança muito positiva com relação ao processo de paz. Sobretudo se nós tivéssemos na Síria um governo da maioria sunita, que não tivesse que carregar esse peso das derrotas militares da família Assad, e que, por ser um governo de maioria, não precisasse o tempo inteiro adotar uma política ultranacionalista para tentar compensar o seu status minoritário, que é o que acontece hoje com o governo dos alauítas na Síria. Então, acho que ali, nesse intercâmbio entre Síria e os xiitas no Líbano, é que está se jogando realmente o futuro imediato da política de segurança nas fronteiras de Israel. Você acha que cai o regime do Bashir Assad ou ele continua? Na verdade não é Bashir, é Bashar. Eu tenho muitas dúvidas sobre o que vai acontecer por lá. E se a gente olhar em retrospecto, a Síria foi o último desses países da Primavera Árabe a entrar em ebulição, né? E até houve uma discussão se iria ou não acontecer isso, né? Porque o Bashar al-Assad é um ditador que vem de uma geração diferente, ele é bem mais jovem do que esses outros que estão no poder, ele está no poder há 10 anos, né? E ele entrou como alguém muito popular, ele entrou como um homem em quem os sírios acreditavam, tinham esperança de que iria fazer reformas. Isso não aconteceu. E ele está mostrando agora, na repressão aos dissidentes sírios, uma fúria que em nada invejaria o seu pai, né, quando matou 20 mil pessoas na rebelião de Hama, em 82. Né. E não está claro para mim se o regime vai se manter ou não. Eu estou olhando com muita expectativa, com muita preocupação o que está acontecendo na Síria. E Gaddafi, no final das contas? Cai? Morre? É enforcado em praça pública? É escondido por algum outro títere como ele? A nossa dúvida agora, né, dizer, primeiro, se ele vai ser morto, ou se ele vai se matar, ou se ele vai sair da Líbia e buscar asilo com alguns dos seus poucos aliados, né, que lhe restaram mundo afora. Eu acho que a melhor solução para a Líbia seria que ele fosse preso e julgado. Que houvesse um processo judicial mais ou menos a semelhança do que aconteceu em Ruanda, do que aconteceu na antiga Iugoslávia, que seria uma maneira muito importante para a própria população líbia averiguar de fato a extensão desses massacres cometidos durante o governo Gaddafi, expor a verdade desses acontecimentos, dos fatos. Acho que isso, do ponto de vista de construção de um Estado de Direito na Líbia, de memória sobre a ditadura do Gaddafi, seria a melhor alternativa. Mas a gente não sabe realmente o que vai acontecer, né? Vamos ver como é que vai se desdobrar esses acontecimentos. Mas o que vai restar da ditadura do Gaddafi, né, é um legado muito ruim. Né? Dizer, é o fracasso de uma grande quantidade de ideais políticos que em algum momento ele chegou a representar. Sobretudo nos seus primeiros 5 anos de governo, onde bem ou mal ele representava ali na Líbia um pouco aquela ideologia do nacionalismo pan-árabe, né, do Nasser, de outros governantes, e que hoje em dia realmente entrou numa crise muito profunda. Né? Muito bem, nós estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com o Maurício Santoro, que é professor de Ciências Políticas da Fundação Getúlio Vargas. Ele é um cientista político e ele não é professor de Ciências Políticas, ele é professor de Relações Internacionais, que obviamente tem tudo a ver com política e tudo a ver com ciências políticas também. Não sai daí, já voltamos, nós vamos discutir com o Maurício o Irã no nosso terceiro bloco.
algumas horas depois da autoridade palestina lançar oficialmente sua campanha para que a ONU reconheça a Palestina como um Estado-membro com todos os direitos, o presidente Barack Obama anunciou que os Estados Unidos irão vetar essa resolução se ela for ao Conselho de Segurança da ONU. A presidência rotativa do Conselho de Segurança está com o Líbano, controlado pelo Hezbollah. Documentos vazados pela Wikileaks dizem que o rei Abdullah da Arábia Saudita é usuário de Viagra aos 92 anos de idade. Mas o mais importante é que o documento define a idade do rei da Arábia com 10 anos a mais do que se supunha até agora. Depois do ataque de radicais egípcios à embaixada de Israel no Cairo, onde mais de 800 vândalos e 200 policiais ficaram feridos, movimentos semelhantes na Jordânia querem que 1 milhão de pessoas façam a demolição da embaixada de Israel naquele país. Nas imagens, você vê os manifestantes egípcios demolindo as estruturas de defesa montadas pelo governo egípcio no Cairo. Se tropas especiais egípcias não tivessem resgatado os 6 funcionários israelenses da segurança que estavam na embaixada, eles teriam sido trucidados pela massa de radicais muçulmanos. O ataque em Amman, na Jordânia, está marcado para esta sexta-feira à noite, amplamente divulgado pelas redes sociais. O ator e diretor Mel Gibson, já bem conhecido por seus comentários contra os judeus, decidiu fazer um filme sobre Judá Macabeu. A decisão já é criticada por Abraham Foxman, presidente da Liga Antidifamação, e pelo Centro Simon Wiesenthal, que considera o envolvimento de Gibson com a história de um dos maiores judeus um insulto ao povo judeu. Gibson mostrou uma imagem estereotipada e preconceituosa sobre os judeus no filme Paixão de Cristo, indo contra a linha atual do Vaticano, que não culpa os judeus pela morte de Jesus. Não se sabe o que o australiano poderá fazer com o herói judeu que lutou contra os gregos no século II a.C. e cujos feitos são comemorados em Hanukkah. Muito bem, Maurício, o Gaddafi não sabemos o que vai acontecer com ele, esperamos que a ONU consiga colocar a mão em 19 bilhões de doletas que ele entubou, escondeu. Não se sabe como é que um sujeito que é presidente ou ditador, seja lá o que ele for, como é que ele, num espaço de 40 anos, que é o espaço dele de liderança ditatorial dele, como é que alguém consegue acumular 20 bilhões de dólares só roubando? Na minha avaliação. Não sei que negócio ele pode ter feito como presidente ou como ditador de um determinado país, que deveria governar o seu povo e cuidar para que ele tivesse melhores condições de vida. Mas ele acumulou quase 20 bilhões de dólares. Bom, como o Gaddafi não inventou nem o Google, nem o Facebook, quer dizer, não é nenhum bilionário do setor industrial e empresarial, a única conclusão que a gente tem é que esse dinheiro foi adquirido pela cobrança de subornos na indústria do petróleo ou de outras grandes empresas que operam na Líbia, né? Em especial nesses últimos 10 anos, onde muitas empresas ocidentais, né, entraram nessa aventura líbia e chegaram a pactos de moralidade muito duvidosa com Gaddafi. Quando você fala de muitos países, nós estamos falando do Lula, por exemplo, também, né? Do Brasil, inclusive, né? especificamente. Mas também da Itália, da França, do Reino Unido, dos próprios Estados Unidos. Quer dizer, muita gente embarcou nesse trem do Gaddafi, né, um pouco aí deslumbrada. Oferecendo até o né? microfone da ONU para que ele fizesse a abertura de uma das sessões da Assembleia Geral das Nações Unidas. Bom, no caso da ONU é um problema sério do ponto de vista jurídico, porque a ONU não exige que um país seja democrático para pertencer à organização. Ela representa os estados, né? E claro que isso cria um problema de legitimidade muito sério, sobretudo nos dias de hoje, né, onde existe uma aspiração global pela democracia que não existia, por exemplo, na época da Guerra Fria. E o resultado é que a gente vê em muitos casos, em reuniões importantes da ONU, chefes de Estado, presidentes, o que seja, né, que não têm a menor autoridade ética e moral para estar ali exercendo aquelas funções. O caso da Líbia, por exemplo, ela chegou a ter funções importantes no Conselho de Direitos Humanos da ONU, o que evidentemente é uma contrassenso, um absurdo. Né? Eu te pergunto, o governo também ditatorial, apesar de que parece que não é, do Ahmadinejad no Irã, ele também cai? Essa primavera vai se estender por
mais tempo do que apenas uma estação do ano? Bom, na verdade a Primavera Árabe teve um prólogo no Irã em 2009, quando houve uma grande rebelião popular contra o governo Ahmadinejad e contra o governo teocrático dos ayatollahs, né? Foi chamada Revolução Verde no Irã, foi reprimida de maneira brutal pelo governo iraniano e aparentemente essa repressão, pelo menos no curto prazo, foi bem sucedida. Nós não estamos vendo agora um retorno dessas grandes manifestações no Irã. O governo iraniano tem se manifestado de maneira bastante preocupada com aquilo que está acontecendo no mundo árabe, inclusive tentando vender para a sua população a ideia de que essas revoltas são uma espécie de versão local da Revolução Islâmica iraniana, o que não são, né? São revoltas seculares, democráticas, inclusive batendo de frente. Você tem certeza disso? Você acredita mesmo nisso? Que são revoltas seculares e democráticas? Olha, 100% de certeza eu não tenho. É uma política muito instável, coisas podem acontecer ruins nesse período. Mas até esse momento, isso tem me surpreendido, a cartada religiosa não foi jogada. Por exemplo, a Irmandade Muçulmana no Egito, que de todos esses grupos é o mais bem organizado, o mais influente, havia um temor de que ela fosse aproveitar esse momento de vácuo político para se assenhorar do poder. Mas o que está acontecendo na Irmandade é que ela rachou. Ela se fragmentou em 3 ou mais grandes grupos, né, porque os militantes mais jovens da Irmandade foram para a rua, contrariando inclusive as diretrizes do Guia Supremo da Irmandade, do Muhammad Badi, né, dizendo, não, a gente quer estar na Praça Tahrir junto com os outros jovens. Então, o que está acontecendo, pelo menos no Egito, na Tunísia, é que essa onda de mudança é tão violenta, é tão forte, que ela levou junto essas instituições mais radicais do ponto de vista religioso. Elas ficaram tão perdidas quanto os ditadores, né? Claro, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos, mas pelo menos neste momento inicial, elas estão bastante desorientadas. E voltando ao Irã, esse regime não cai, não balança, não enfraquece, o mundo não consegue, de uma certa maneira, o mundo ocidental não consegue fazer frente ao que o Ahmadinejad apronta. Para onde Qual é vai a tua o Irã, visão? né? Bom, essa grande revolta de 2009 ela foi reprimida, né? Mas o custo dessa repressão abalou a estrutura do Estado iraniano. O que a gente tem observado pelos relatos da imprensa e por análises acadêmicas é uma divisão muito grande, inclusive no seio da classe clerical iraniana. Houve muitos ayatollahs que se manifestaram contra aquela violência, houve muitas divisões entre os militares, inclusive na Guarda Revolucionária, né, que é o esteio do regime. Então, no curto prazo, o regime ganhou a batalha, mas essa guerra ainda está para ser travada. Muitas outras coisas podem acontecer, em particular se o regime na Síria cair, porque hoje é o aliado mais importante que o Irã tem entre um governo árabe, além do Hezbollah no Líbano. Vamos sair do Oriente Médio e vamos voltar aqui para a nossa vizinhança. Vamos falar um pouco da América Latina. Você consideraria Evo Morales, Hugo Chávez e Castros, Fidel, Raul, regimes ou figuras que controlam regimes em extinção? No caso de Cuba, sim. Eu acho muito difícil que o regime marxista em Cuba consiga durar para além desta década. Eu acho que o prazo de validade dele é a vida dos irmãos Castro. Acho que quando Fidel morrer, quando Raul Castro morrer, algum tipo de transição política vai acontecer na ilha. Eu já acho muito pouquinho diferente de você, que quando Fidel morrer isso vai acontecer. É provável, afinal de contas, ele que é a grande força o outro do regime. É o marionete dele, está lá, todo mundo sabe que o velho ainda está vivo, o menos velho ainda A minha dúvida no caso do Raul é muito pelo papel dele com os militares. Quer dizer, o Raul foi ministro da Defesa durante 50 anos. Ele praticamente treinou todos os oficiais militares de Cuba, né? E hoje em dia há um certo enfraquecimento do Partido Comunista em Cuba e os militares estão despontando como a força política mais importante. Então, por isso a minha dúvida. No caso da Venezuela, a dúvida é semelhante também diz respeito à saúde do presidente Chávez. Quer dizer, ele tem um câncer, acabou de tirar um tumor maligno, e nós não sabemos a gravidade dessa doença, porque tudo tem sido tratado de maneira muito pouco transparente, e também não temos a certeza se ele vai ser candidato à reeleição no ano que vem, se o seu estado de saúde vai permitir isso ou não.
né? E o chavismo não tem número 2. E o chavismo é bom para o povo da Venezuela, na sua opinião? É difícil dizer, é muito difícil dizer, inclusive pela escassez de dados, né? Ainda há pouco eu comentava com um amigo que estuda a Venezuela, está escrevendo uma tese de doutorado sobre o país, e os estudos acadêmicos sobre a Venezuela são muito precários, porque houve uma radicalização política tão grande do país que é muito difícil pesquisar por lá. Eu mesmo já tive essa experiência de ter que cancelar uma pesquisa na Venezuela por não ter conseguido encontrar, né, um bom ambiente de trabalho por ali. O que eu vejo na Venezuela é que o chavismo beneficiou alguns grupos da população, em particular os mais pobres, que têm uma proximidade, até uma adoração pelo Chávez muito grande, né? Mas eu acho que há maneiras mais equilibradas e mais moderadas de alcançar resultados sociais tão bons, se não melhores, do que aqueles que o Chávez conseguiu na Venezuela. O tipo de política pública que ele implementou não foi tão diferente daquilo que aconteceu no Brasil, no México, no Chile, né? Mas o seu discurso político, a sua prática política é muito mais agressiva, né? Então, no caso dele, não há número 2 no chavismo, ele não tem um herdeiro aparente, né? Ao contrário do Perón, por exemplo, que botava o poder na mão das suas mulheres, né? O Chávez tem 2 ex-mulheres, uma que não está envolvida com política e a outra que é da oposição. Então, assim, essa cartada por lá não vai funcionar, né? E no caso da Bolívia, acho que é um processo diferente. Embora as pessoas em geral coloquem o Evo Morales como alguém muito próximo ao chavismo, é uma outra tradição política que está muito mais voltada para a questão indígena, tem uma base de movimentos sociais muito mais amplos. Então, no caso da Bolívia, acho que mesmo se o Evo Morales se aposentar ou se ele sair da política, haveria outros líderes para desempenhar esse papel por lá. O nazismo com o Holocausto foi construído através de mentiras, de nuvens cinzentas, e essas nuvens pesadas das Torres Gêmeas foram mostradas ao vivo pela televisão em tempo real. Eu pergunto, o terrorismo internacional com a morte do Bin Laden está em queda e também com a morte do segundo da Al-Qaeda, que eu não me lembro o nome dele, talvez você se lembre, não sei, esse movimento internacional ligado ao terror está em marcha lenta ou, ao contrário disso, ele volta a cuspir fogo com muita rapidez aí contra o Ocidente? Bom, esses 10 anos desde o 11 de setembro foram anos muito ruins para a política internacional, né? O mundo hoje é um lugar pior do que era 10 anos atrás por conta do terrorismo e de tudo que ele trouxe em termos de recrudescimento de preconceitos religiosos, culturais, étnicos, o que seja, né? Eu vejo a Al-Qaeda hoje e o terrorismo de maneira geral como tendo sido bastante enfraquecidos. Eu acho que o auge deles foi mais ou menos pela metade da década de 2000, né? Quando aconteceram os atentados na Espanha, no Reino Unido. Mas o fato de que eles se enfraqueceram não significa que eles tenham desaparecido, né? Dizer, houve a morte de uma série de líderes terroristas importantes, não só do Bin Laden, mas do Zawahiri antes dele, né? Mas isso não é uma garantia de que esse tipo de atentado, esse tipo de ataque vai parar de acontecer. Eu acho que para que isso realmente ocorra, ou para que eles diminuam numa escala aceitável em termos de segurança, tem que haver uma mudança política, uma mudança social muito mais expressiva. E aí eu coloco as minhas esperanças na Primavera Árabe. Acho que elas são o que aconteceu de mais positivo nesses últimos 10 anos em termos da política do Oriente Médio. Eu não sou um otimista no curto prazo. Nós estamos entrando num momento de muita incerteza, de muitas dúvidas, né? Muita coisa ruim pode acontecer nos próximos anos. Mas no longo prazo eu sou otimista. No longo prazo acho que realmente é um divisor de águas e que isso pode trazer para o Oriente Médio um tipo de estabilização política semelhante ao que aconteceu, por exemplo, na Europa Oriental, após a queda do comunismo, ou na América do Sul, sobretudo no Cone Sul da América, né, após a queda das ditaduras militares. Então acho que é um momento de grande transformação mesmo. Qual é o interesse que a OTAN tem, por exemplo, na Líbia, que deixaria de ter na Síria? No caso da Líbia, a principal diferença de por que houve uma intervenção militar lá e não na Síria... A pergunta realmente é essa, né? É a posição geográfica, né? Quer dizer, a Líbia tem muito petróleo e como ela está muito próxima do sul da Europa, né, das ilhas italianas, das ilhas gregas, ela é uma porta de entrada para os imigrantes árabes ou africanos que querem chegar na Europa. E, ao mesmo tempo, ela está relativamente isolada dos centros de maior tensão, no norte da África e no Oriente Médio. Então, uma intervenção militar por lá
pode ser lidada de maneira razoavelmente equilibrada. Uma intervenção militar na Síria seria muito mais complicada. A Síria faz fronteira com Israel, faz fronteira com o Líbano. Quer dizer, o fluxo de refugiados que sairiam da Síria poderiam desestabilizar vários daqueles países. Já virou um problema sério na Turquia, por exemplo, né? E as forças armadas sírias são bastante poderosas, ao contrário das forças armadas líbias, que foram basicamente desmontadas pelo Gaddafi porque ele tinha medo de um golpe militar, né? Então, essas razões explicam por que a OTAN interveio na Líbia, mas não na Síria. Na Síria, o que houve até agora foram algumas sanções econômicas bastante tímidas, né, bastante moderadas, e que não estão sendo suficientes para deter a repressão do Assad. Maurício, infelizmente o nosso tempo é curto. A gente bateu um papo de 1 hora que pareceu 1 minuto. Foi um papo maravilhoso, eu agradeço a tua presença aqui no Menorá na TV e eu quero oferecer os microfones e as câmeras do nosso programa para que você se despeça, faça suas considerações finais. Bom, Ronaldo, muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui dialogando um pouco com isso, né? Acho que é um momento interessantíssimo da política internacional e tomara que a gente tenha cada vez mais debates como esse aqui dentro do Brasil, né? Acho que o Brasil pode desempenhar um papel muito mais importante, muito mais ativo na região, nesse sentido de moderação do diálogo, de pressionar por um processo de paz, do que tem sido a tônica nos últimos anos. Menorá na TV entrando no ar, se Deus quiser, na quarta-feira que vem, às 10 horas da noite, e com as repetições que você já se acostumou a assistir nas várias datas e nos vários horários durante a semana. Nos vemos lá.